Envolto no cobertor, que até aquele momento era a única coisa que o cobria, ele poderia ser o filho tanto de um nobre quanto de um mendigo. Teria sido difícil para o mais desdenhoso dos desconhecidos adivinhar a devida posição dele na sociedade. Mas agora que ele vestia uma bata velha de calicô, que ficara amarelada por conta do uso, ele estava marcado e etiquetado, e imediatamente se colocou em seu devido lugar. Era o menino da freguesia, o órfão de um asilo de pobres, o humilde lacaio malnutrido, destinado a ser golpeado e maltratado mundo afora, ao desprezo de todos e à piedade de ninguém. Olá, meus queridos, estamos de volta, né? Hoje nós vamos falar sobre esse livraço aqui de Charles Dickens, Oliver Twist. Para falar sobre Oliver Twist, é importante ressaltar que esse é um dos romances mais conhecidos e famosos de Charles Dickens e é, na verdade, o primeiro romance escrito na qual nós temos como protagonista uma criança. O garoto Oliver, ele teve um nascimento muito misterioso, em que sua mãe faleceu durante seu nascimento. Ninguém sabia quem era sua mãe, de onde tinha vindo. Ela simplesmente apareceu em uma cidade, em um asilo de pobres, e estava grávida e veio a dar à luz ali, mas não contou nada do que se tratava, quem era ela, de onde ela tinha vindo, quem era seu esposo, se tinha esposo, ou algo do tipo. Então a trama que Charles Dickens nos coloca aqui é uma situação de desesperança mesmo, é para demonstrar para a gente que há um garoto aqui que vai nascer, vai ser pobre e vai ser etiquetado e rotulado dessa forma, conforme nós lemos na parte introdutória desse vídeo. Mas o que é importante ressaltar aqui é que Charles Dickens, assim como eu falei lá em O Conde de Duas Cidades, ele não deixa nenhuma ponta solta. A gente vai contar, a gente vai ler aqui e acompanhar esse garotinho desde o seu nascimento. A gente vai ver que, primeiramente, durante sua infância, ele foi jogado de um lado para o outro por causa do asilo dos pobres e tinha alguém ali que cuidava ali. E aí, primeiramente, ele participou desse orfanato e aí depois ele foi um ajudante funerária e aí veio as tristezas e os desastres da vida já com, convidando, né, e sintonizando ali com o Oliver muito sofrimento. E aí ele já estava se dando quase bem na funerária, nos serviços funerários, e ali dá tudo errado. E aí, logo depois, ele passa a procurar saídas, né, assim, para sua vida que é miserável. É importante também dizer que Dickens aqui ele vai ambientar aqui para a gente um pouco ali da Revolução Inglesa, tá? Lá em quando a cidade é a Revolução Francesa e aqui vai ser a Revolução Industrial, né? E aí a gente vai ver aí esse plano de fundo aqui e quando as crianças órfãos naquela época e famílias em si, não só crianças, viviam em estado de miséria mesmo, em um estado deplorável. Quando eu estava lendo, tinha hora que eu me agoniava em dizer, sim, mas o garoto nunca vai parar de sofrer, né? E Dickens, quando eu comecei a falar, ele não deixa nenhuma ponta solta. Ele, primeiramente, lança essa senhora aqui que vai ter esse filho, ela morre, o filho é criado no orfanato, depois tentam jogar ele de um lado para o outro. É dito que em algum momento ali da sua infância é colocada uma placa na frente do asilo de pobre dizendo o seguinte: leve o garoto e mais 5 libras. Então o garoto era tão odiado assim e tão perseguido por nem mesmo saber por que ele era tão perseguido, ou ninguém sabia quem ele era ou o que ele poderia ser, que na verdade ele era um ninguém aos olhos da sociedade. Então ele é dado para quem quiser e ainda daria um dinheiro a mais só por levarem ele. No primeiro momento eu li essa parte e pensei, tá, então a pessoa vai dar 5 libras e vai levar Oliver. Aí eu voltei e reli, não é isso. É o Oliver e mais 5 libras só para você ter noção do quanto que Oliver era considerado um peso, um fardo, uma maldição, uma coisa que ninguém queria.
até que chega um momento que ele detesta tudo aquilo e decide ir embora, andar em rumo à cidade grande. Então ele está em uma cidade pequena e está indo em direção a Londres. Quando ele chega em Londres, ele é acolhido por uns garotos assim, que o levam até um certo lugar e dão alimentação para ele, e ele pensa que vai dar tudo certo, e no fim é mais apenas um conluio ali, uma sociedade de garotos batedores de carteira que vivem em prol de um judeu ali, que tudo que eles pegam, dão para ele, eles os alimentam, uma vida de vagabundo, de vadios ali. E aí o Oliver vai ser preso em uma dessas tramóias ali elaboradas, e aí ele vai ser cuidado por outra família, e do nada ele vai ser retirado daquela família, que até gosta dele, mas aí ele é retirado por causa lá do judeu e a sociedade dos ladrões ali, né, daqueles garotos ladrões. Enfim, gente, vai ser uma sequência de aventuras aqui, de altos e baixos, quando o Oliver pensa que vai dar certo, aí o passado vem e tira ele dali, ou vem coisa nova para destruir a sua singela felicidade, que é uma palavra que pouco você vai ver aqui, é uma palavra que pouco o Oliver vai ter, saber o significado daquilo, e é uma palavra que não combina com ele. Oliver Twist e felicidade não vão se encarar muito aqui. Primeiro que o Oliver, a palavra Oliver, foi dada porque deveria ter um primeiro nome, e Twist, por incrível que pareça, porque a gente está falando aqui, ele não tinha mãe, ninguém sabia quem ele era, nem ele sabia muito, ninguém sabia nada dele, mas ele tinha um sobrenome que era Twist. E pasmem, o motivo disso é unicamente porque quando nascia alguém indigente desse tipo, é dado um nome e um sobrenome de escolha. Então, o senhorio lá da freguesia, ele vai fazer o seguinte, cada filho que nasce, cada guri, cada garoto, cada criança que nasce, ele dá um nome e um sobrenome de acordo com a ordem alfabética. Por exemplo, o dele era o Twist, e aí depois veria veria a letra U, então o próximo sobrenome nasceria com a letra U, e depois V, e assim sucessivamente, até retornar para o A. Então o Twist aqui ele não significa nada. Ele é um nome, um sobrenome dado aleatoriamente para um garoto aleatório que, ao seu ver, não tinha lugar nesse mundo. E repito que Dickens não deixa nenhuma ponta solta. Nós vamos ter reviravoltas sim aqui, nós vamos ter alegrias sim, embora poucas, mas eu devo dizer-lhes aos caros leitores, aos caros amigos, que esse é um livro feliz, apesar de tanta tristeza, 90% de tristeza. No fim, é um livro feliz. É um livro que faz nos pensar sobre a natureza humana, mais uma vez, faz nos pensar sobre a classe miserável, sobre as lutas de classe em si, faz nos pensar sobre valores, sobre o cuidado, sobre família e sobre o amor, né, que é acima de tudo. Que Dickens vem nos escrever e nos narrar de forma magnífica como ele escreve e escreveu, né? Não mais escreve, infelizmente, mas como ele escreveu e deixou aí essas obras magníficas para gente. Fica aqui essa indicação, fica aqui a minha experiência literária com o Oliver Twist. É sempre bom falar sobre Dickens, qualquer obra dele, eu creio que chegar aqui vai ser a mesma empolgação de sempre. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado para você que acompanha. Se puder curtir, compartilhar, comentar, o que você acha, se você já leu, se você pretende ler Oliver Twist algum dia, ou se você já leu alguma outra obra de Dickens, fica à vontade para comentar. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aí. Até mais.